Opa. Olá, sou Laurinha Escobar, do Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Provérbios, né? Estamos no capítulo 10, seguindo. Vamos lá? A 8ª praga, gafanhotos, diz o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva? Do contrário, se recusares, deixa ir o meu povo, eis que de amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou e que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas dos teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os seus pais nem os teus antepassados, desde o dia que se acharam na terra. Desde o dia que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e estes lhe disseram: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, e com os nossos filhos, rebanhos e os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tende conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, ó os homens que servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam todas as ervas da terra, tudo que deixou a chuva e de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre toda a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes desses nunca se houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, e de modo que a terra se escureceu,
devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço vós que me perdoeis o pecado que esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou gafanhotos e lançou ao mar vermelho. Nem um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel. Nona praga: trevas. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas sobre a terra do Egito, trevas que se passam a palpar. Estendeu, pois, Moisés a mão ao céu, houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao seu senhor. Fique somente vossos rebanhos e vosso gado, e vossas crianças irão também conosco. Respondeu Moisés: Também tu tens de dar às nossas mãos sacrifícios, holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir o Senhor, até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Diz, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver seu trono. Deus anuncia a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, e todo homem peça a seu vizinho, e toda mulher a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, os olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim disse o Senhor: cerca de meia-noite passarei Moisés disse: Assim diz o Senhor: cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó até o que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda o cão rosnará, para os que saibais que o Senhor fez
distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes seus oficiais desceram a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. Ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem sua terra os filhos de Israel. A instrução da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para cada cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí, calculeis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro e um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo os ajuntamentos da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asno e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixarei dele até amanhã, o que porém ficar pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias, pés, o cajado na mão, comê-lo-eis a